Olá, o meu nome é Frederico Carvalho e nos últimos dias tenho recebido alguns telefonemas e mensagens de Facebook de profissionais que vão estar no próximo dia 3 e 5 de novembro no Web Summit. E para otimizar o nosso tempo, resolvi gravar um vídeo para responder a algumas questões que me têm sido colocadas, principalmente para quem vai ter um expositor. E então eu recolhi algumas fotografias e alguns vídeos que assim facilitam certamente uma aproximação visual às ideias que tenho partilhado já em áudio e em texto. Em primeiro lugar, deixem-me dizer-vos que eu já estive na edição de 2013 e na edição de 2014, que foram edições muito distintas, porque uma teve 10 mil pessoas e outra teve 22 mil, e esta edição para 2015 estão previstos 250 portugueses e, segundo a organização, 30 mil participantes. E em segundo lugar, porque eu organizo já há 5 anos iniciativas que juntam profissionais da área do marketing digital, da web e das vendas, e, portanto, a minha área comercial também vai dar um bocadinho mais essa visão de organização e as minhas opiniões sobre posicionamento de marca. Bom, dicas muito claras. Primeiro, preparem-se antes. Isto é, vejam quem são os participantes ou quem são os investidores, se for esse o vosso caso, que querem contactar. Utilizem o site do Web Summit. Instalem a aplicação que já está disponível para Android e para iOS. Tem que descarregar e necessariamente tem que ter comprado um bilhete, porque senão não conseguem ver a informação. E ela é extremamente relevante, não só durante o evento, mas principalmente antes, porque é tanta gente e é tantas coisas a acontecer, com tantas salas e eventos, iniciativas e tudo e mais alguma coisa, que convém irem preparados. Portanto, um evento desta natureza começa sempre antes. E por falar em antes, eu vou partilhar aqui um bocadinho do testemunho do Paulo Faustino, que foi na edição do ano passado, para incentivar-vos para esta edição ou para a edição 2016. Olá, sou o Paulo Faustino, estou aqui em Dublin com o Frederico e estou a participar do Web Summit e gostava apenas de falar um pouco sobre a experiência do evento. Está a ser um evento espetacular, são 20 mil pessoas. É efetivamente um evento com uma dimensão pouco usual para aquilo que nós estamos habituados em termos de eventos relacionados com a web ou com o marketing digital. Um testemunho certamente valioso. Bom, e agora vou falar-vos do dia de integração. É assim que eu chamo o dia de integração, que é o dia antes do começo do evento. Neste caso, para quem vai em 2015, será dia 2 de novembro e todas as pessoas têm que ir a um espaço onde têm que levantar o seu badge e a sua pulseira, que é insubstituível. E a realidade é que é um funil. Há muitas empresas que aproveitam este momento, onde necessariamente todos os participantes vão buscar badges e aproveitam para ter lá uma mascote, para comunicar a empresa ou para distribuir flyers e, portanto, há poucas empresas que aproveitam este momento e talvez possa ser interessante para valorizar a exposição da vossa marca. Depois, eu diria aqui... já agora vou mostrar aqui uma fotografia com o André Novaes de Bala. Ele está a segurar aqui o badge, portanto podem ver que nós bem satisfeitos por termos concluído a nossa iniciativa. Podem fazê-lo no dia anterior, podem fazê-lo no próprio dia, eu sugeria fazê-lo no dia anterior, que é certamente mais benéfico. Bom, então o que é que existe em termos de escolha? Existe o Pub Crawl, no dia 2, que é uma iniciativa promovida pela organização para visitarem os bares, digamos assim, da Baixa de Dublin, que é o Temple Bar, ou então, corresponde mais ou menos ao nosso bairro alto. Ou então vão à iniciativa que é o convite realizado pela Embaixada de Portugal, onde se juntam todos os portugueses que vão ao evento. Se por acaso estão a ver este vídeo e ainda não têm esse convite, podem me enviar um e-mail para info@fredericocarvalho.pt. Eu terei todo o gosto em reencaminhar para a pessoa que tem essa responsabilidade na Embaixada. Em todo o caso, deixem-me só dizer-vos uma coisa. Eu fui ao Pub Crawl em 2013 e em 2014 fui à iniciativa da Embaixada, que eu julgo até que foi a primeira que eles organizaram. E de longe, que o networking é muito mais proveitoso na Embaixada. Conheci pessoas fantásticas e, portanto, incentivo poderem ter esta oportunidade de irem a este evento. É difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo por duas razões. Primeiro, o sítio onde a Embaixada está e o Temple Bar não é propriamente perto. Aliás, necessariamente tem que ser de transporte, de táxi ou de autocarro. Mas a verdade é que demora sensivelmente meia hora. Ou 40 se houver trânsito.
E depois porque a conversa fica boa. E muitos dos negócios até acontecem aqui. Eu falo por experiência própria. E, portanto, a dizer-vos que... já agora só uma nota relevante, que é... Depende muito do espírito com que vocês vão ao Web Summit. Que é, no meu caso, eu vou com o espírito de aprender conceitos novos, mas também trazer negócio, porque o meu target é Portugal e Brasil. Mas aproveitem, porque nem todas as pessoas que foram ao Web Summit conseguiram depois extrair o investimento que lá deixaram. Eu, no meu caso, paguei várias vezes, quer em 2013, quer em 2014, o investimento que fiz. Mas isto sou eu. E que também fui com esse propósito. Portanto, e tudo começa, por exemplo, se tiverem interesse em negociar para Portugal, aqui na Embaixada de Portugal. Bom, aqui é só um overview rápido de um dos passos do evento. Reparem só que do lado esquerdo e do lado direito tem stands, expositores a perder de vista. Isto vai ser assim, stands em stands, onde existe já uma segmentação por perfil. Neste caso, vejam que existem uns standards cá em cima que diz e-commerce, depois lá em baixo, um bocadinho mais abaixo, diz start, onde existe já uma segmentação do perfil das empresas. E são muitas, e por isso é importante haver diferenciação. E, portanto, vou já aqui uma outra dica, que é estudarem o evento antes de lá chegarem. Vejam como é que as empresas estão a começar a comunicar. Eu, por exemplo, já recebi alguns e-mails de pessoas a dizer: Frederico, nós vamos estar com uma talk no palco X à hora Y. Portanto, isto já é uma forma de me chamar a atenção para eu ir lá. E podem já começar a adicionar pessoas no LinkedIn, se quiserem que essas pessoas sejam eventuais parceiros, investidores ou consumidores do vosso produto ou serviço. Deixo-vos aqui um vídeo do ambiente e do espaço. Isto é só um deles, não é? Porque, por exemplo, para Portugal, o que saiu na imprensa é que o Web Summit vai ocupar os pavilhões todos da fila do Parque das Nações, mais o evento da Mel. Mas no Web Summit é ligeiramente diferente. Tem que se andar bastante para chegar aos stands corretos. Recordo, por exemplo, que desde a entrada do Web Summit até ao Central Stage, que é o palco principal, que eu já vos vou mostrar a fotografia, são à vontade uns 15 minutos a pé, se não um bocadinho mais. Se estiver a chover então, é chato. Aqui o Central Stage que vos estava a falar. Este espaço leva 12 mil pessoas. Isto é só uma fotografia do lado direito, porque também há do lado esquerdo, mas é realmente muita gente. Já agora uma outra dica que é, durante este espaço que vocês vão lá estar, durante os 3 dias, tentem automatizar o vosso negócio e levar à responsabilidade de alguém para evitarem ver e-mails ou para estarem dependentes de decisão enquanto lá estiverem. Porque o evento é muito absorvente, ele é muito cansativo, principalmente quando já estiverem no segundo e terceiro dia, onde tem muito poucas horas de sono. E agora que me estão a ouvir, isto é fácil, vocês ficam todos entusiasmados, mas depois quando for lá um evento vão sentir o cansaço. E que é forte, é entusiasmante, é muito inspirador, mas não deixem de já ter alguns processos que facilitem que durante aquele espaço do evento conseguem ter a maior partido de networking, de negócio, no momento em que lá estão. Uma fotografia mais específica sobre os expositores, uma fotografia inclusive aqui da EasyPay, uma empresa portuguesa, e porque também algumas das questões têm sido: Frederico, como é que é a nossa placa? Pronto, tem aqui um exemplo, as placas têm todos mais ou menos o mesmo formato, um logotipo, uma descrição, depois o site, o handle do Twitter, se o partilharam com a organização, e pode ser relevante poderem já ter um aspecto visual. Porquê? Porque depois em cima disto já sabem como é que podem personalizar. Reparem que não cabem mais do que dois computadores dentro da bancada para não estarem já a ocupar o espaço da pessoa que está ao lado. E aqui o dinamismo do Web Summit com o robô a passear. Bom, porque nós estamos a falar de marcas que pagaram cerca de 1.900 euros, algumas até foi dito que era gratuito, mas depois tiveram que pagar, segundo sei, mas outras que pagaram efetivamente 12 mil euros, que é mais ou menos este o formato em que está, e não escolheram o espaço onde estava. E isto é só relevante para terem uma ideia que, por exemplo, na edição de 2014, eu recordo-me que muitas empresas portuguesas referiam que nós nem sequer tivemos direito à opção, nem sequer podemos escolher o sítio onde estávamos. E esta fotografia não é só para vocês verem o expositor, é para verem que muitas das empresas ficaram com, digamos assim, a cara virada para a casa de banho. Certamente não ficaram muito satisfeitas, mas a parte importante aqui é verem mais ou menos o espaço que ocupa e como é que é a presença.
Vamos imaginar que tudo o que eu falei é a parte da manhã, depois tem esta parte que é a hora de almoço. Na hora do almoço tem fruta, muita variedade de fruta, muita variedade de pão e pequenos cookies, muitas sobremesas. Tem menus pré-definidos onde há prato vegetariano e algumas variedades. Aqui houve também uma diferença em 2013, senti que havia mais diferenciação em comparação com 2014. Portanto, não é expectável que para 30 mil pessoas haja ainda mais coisas diferentes. Portanto, as coisas têm que ser cada vez mais fechadas. Mas é muito interessante ir a este espaço. O almoço já está incluído no evento, mas não se esqueçam, o evento não para. Ou seja, o dinamismo das palestras continua a existir. Portanto, é uma questão aqui de opção e também de conjugação de interesses com os grupos em questão. Para chegar do espaço principal do evento até ao local onde é feito o almoço, tem que passar por um bonito jardim e deixei propositadamente esta fotografia para deixar a mensagem que nem tudo no Web Summit é tecnologia. Bom, voltando aqui à imagem dos expositores, vejam que esta fila enorme, este é particularmente um espaço que se vai repetir, que é o espaço focado para programadores, developers, que é o Builder Stage e o Start Lounge. É muito relevante, em que empresas como a Amazon e muitas outras. E para quem concorreu para fazer uma talk de pequenas e médias empresas, pode ver aqui um dos palcos pequenos que existem em vários espaços do evento, onde as pessoas se reúnem para ouvir a talk de uma determinada startup ou de uma empresa que está a tentar promover o seu produto ou serviço. E à noite? À noite é muito dinâmico. Há determinados bares que só podem entrar com pulseira, isso acontece principalmente no pub crawl, onde inclusive damos bebidas gratuitas, mas também existe isso nos dias seguintes, portanto não é uma preocupação que tenho que ter no dia que antecede o início do evento. Portanto, no decorrer do evento também existe muita dinâmica, os bares têm música ao vivo e, portanto, é uma mais-valia poderem aproveitar este momento à noite, que é um momento incrível de fazer networking, porque muita gente nota que as pessoas reparam que existem badges e que têm a pulseira, inclusive se puderem não o tirem, porque existe um processo de conversa que é um escape para dizer que não, tu também estiveste no Web Summit, então o que é que tu viste? Não, pronto. E está ali feita a conversa e quem sabe algum investidor que vocês queiram captar ou algum parceiro possa fazer diferença no vosso negócio. Bom, expositores, vamos lá. Reparem que não cabem aqui mais do que 2 computadores, tá? Portanto, e isto é o normal. A forma como esta fotografia é o mais banal do que lá existe. Depois tem aqui um invólucro engraçado à volta do tablet. Achei curioso isto porque eles tinham flyers e tinham um invólucro e tinham um site, tudo com o mesmo layout, tudo com a mesma cor. Eu achei engraçado esta fotografia. Depois outro, que eu já falei isto a algumas pessoas que me telefonaram e que mandaram mensagens no Facebook, papel de parede, por exemplo, ou um invólucro que seja distintivo, por exemplo, poderá ser papel celofane, e isto no meio de tantas empresas pode ser a diferença para conseguirem chamar a atenção de um determinado tipo de target que estejam à procura. Depois outro, que é uma televisão vertical, um monitor que ao longe chamava a atenção porque a luz atraía muita atenção. Outro, que era uma pessoa vestida com um fato de dólares. E isto é muito pouco comum, porque em 2013 a única recordação que tenho semelhante foi o senhor completamente vestido de cor-de-rosa, com um chapéu de chuva gigante cor-de-rosa, a dizer: falem comigo, sou especialista em vendas. E depois, por acaso é um bocado inusitado, mas isto aconteceu. Quando as pessoas iam à casa de banho, vinham flyers todos de cor-de-rosa que remetiam para a imagem do senhor. E portanto foi um bocadinho inesquecível. Mas por isso também eu estou a partilhar convosco. Mas isto são apenas ideias que vi e que podem inspirar-vos a fazer coisas semelhantes ou um pouco mais inusitadas. Outra do balão, também falei isto a algumas pessoas, que é, ou seja, o expositor ter algum fator diferenciador. Basta um balãozinho, basta uma coisinha, porque se vocês repararam nas fotografias anteriores e podem fazer pause para olhar com mais atenção, basta uma coisinha para a pessoa: o que é isto? Deixa-me ver lá perceber o que é que eles tratam. O monitor, e aqui só uma nota, que é, aproveitem para terem 2 tipos de pitch. O pitch curto e o pitch que é o dito normal vá longo. O pitch curto porquê?
Porque há muitas pessoas que têm apenas curiosidade para perceber o que é que vocês fazem. E que podem não ser o vosso target ideal, e o importante é vocês terem já um discurso que consiga qualificar rapidamente que tipo de perfil aquela pessoa tem. E se não é o perfil indicado que vocês procuram, já tem um discurso de muito obrigado e, digamos assim, afastar. Mas depois tem um discurso que pode ser aquilo que vocês procuram atrair, que exemplifica tudo. E isto é muito importante porque o tempo é curto. E muitos expositores só pagaram para ter um dia e querem aproveitar esse dia ao máximo. E, portanto, as pessoas que eu recomendo estarem à frente neste discurso têm que ter já um bocadinho daquele toque comercial, aquele toque de venda. Porque pode ser extremamente relevante para conseguir atrair numa primeira fase. Depois vejam aqui a diferença entre um expositor que não tem nada e um expositor que, com umas simples folhas A4 em amarelo, escreveu com uma caneta e procurou chamar a atenção. Outro, aqui também podem fazer pause de sugestões que uma empresa fez sobre formas de estar e não estar em relação a quem está a fazer uma exibição. Isto está gravado em HD, portanto depois podem fazer zoom para ver com mais qualidade, mas tem aqui sugestões muito pertinentes. Uma das quais, por exemplo, muito simples, mas que não acontece com toda a gente, é dizer olá, sorrir e fazer contacto olho a olho. Porque como é tanta gente a passar, às vezes as pessoas olham para o lado e veem as outras pessoas a passar e esquecem que tem um interlocutor à frente. Isto parece simples, mas vão ver que não é em função das centenas de empresas que querem captar a atenção das pessoas e nem sempre o fazem da melhor forma. Outra sugestão que é terem t-shirts, polos ou camisas que tenham também o logotipo da vossa marca. Isto é especialmente relevante porque querem impactar ao máximo a valorização da marca enquanto lá estão. Outra sugestão tem relação com merchandising. Isto é apenas uma opinião. Eu não sugiro vocês investirem em merchandising a não ser bons cartões de visita e um bom discurso de venda. Porque reparem, estamos a falar de centenas de empresas que vão dar tudo e mais alguma coisa. Vão dar sacos uns maiores que os outros, vão dar canetas, vão dar bonés, tudo que vocês possam imaginar, as marcas vão tentar atrair. E não queiram ser só mais um. Tenham um bom discurso, certifiquem-se que conseguem impactar 5, 6, 10 pessoas e que essas pessoas podem gerar um bom resultado pós-evento do que estar a oferecer um merchandisingzinho que é só mais um. Bom, aqui deixo ao vosso critério, eu só falo da minha experiência e da minha sugestão. Portanto, não façam um grande investimento porque não vale a pena e também só ia pesar do ponto de vista estratégico para a vossa marca. Aqui um fator diferenciador deste era comida e ter aqui algumas coisas diferentes, mas reparem, isto parece pateta, mas na verdade, no meio de tanta coisa igual, isto chamou a minha atenção e por isso também tirei fotografia. Uma coisa relevante é alguns espaços têm zona de escritório, portanto podem marcar reuniões e ir para um espaço mais reservado que tem já salas designadas para o efeito. Pode ser interessante para vocês. Eu sugeria aproveitarem o tempo para fazer o follow-up depois, mas depois, aqui depende um bocadinho do género de negócio. Eu falo por mim. Eu sempre que fui ao evento consegui pagar várias vezes o investimento que lá tive. De maneira que aqui é uma questão de opção de negócio. Uma dica aqui que é um bocadinho sorrateira, que é, quem sabe, neste que é um exemplo de um dos auditórios, deixar uns folhas em cima das cadeiras. Eles vão estar sempre cheios. Isto foi uma fotografia já no intervalo. Outro que escreveu em cima da placa. Aqui uma empresa portuguesa que é a Musley, que utilizou um material que eu desconheço, mas que refletia e que depois acabou por fazer continuidade com um papel ou não sei, um tecido que forrava não só o placar, mas também o chão, e isto chamava muito a atenção das pessoas. Às vezes coisas tão simples como imprimir uma folha em Word, como é aqui este caso, também chamava a atenção. E aqui uma dica já minha pessoal, que também, isto é um vídeo também pessoal, eu adorava os capuchinhos dentro do evento, são fantásticos, provem. Bom, se quiserem depois saber mais informações, como é que o evento decorre e ter alguns vídeos adicionais, podem ver o meu canal no YouTube, onde eu gravei, aliás, foi a minha primeira experiência, onde eu gravei alguns insights sobre o conteúdo das palestras. Não tanto sobre os stands, mais sobre o conteúdo das palestras, mas pode ser interessante para quem para quem não conhece o evento. Outra sugestão, a seta, muito interessante. Aqui o Pedro Alves da Rupial
a experimentar o Oculus Rift. E reparem, às vezes também basta isto, basta ter uma boa experiência de uma marca para nunca mais nos esquecermos dela. Aqui era uma empresa que desenvolvia jogos e estávamos a experimentar o jogo que tinha desenvolvido para conseguir captar a atenção de investidores. Nós fomos lá curiosos, não é? Porque também o que não falta são experiências no evento, mas às vezes basta isto. Se tiver uma boa experiência, às vezes a própria experiência pode ser o discurso de venda ou a forma afável com que vocês contactam com as pessoas, ali é chamar a atenção. Esta empresa tinha t-shirts, mas ocupou logo um espaço visual engraçado. Depois, logo ao lado, tinha uma empresa que utilizou máscaras de figuras bem conhecidas. Isto também foi um fator engraçado. Não se esqueçam de poderem irem bem agasalhados ou então terem um fato para a chuva. Porquê? Porque no momento em que o evento acaba, toda a gente quer sair dali e quer ir para os bares. E entre o sítio onde está o evento até ao Temple Bar, a distância é de 1h30 a pé. De maneira que vocês, como querem evitar isso, andam um bocadinho mais para a frente e quem sabe podem arranjar táxis, porque o trânsito lá é caótico. Experimentem naturalmente. Aqui nisso recomendo, se forem em visita uns dias antes ou ficarem uns dias depois, visitarem a fábrica agora já estou a fazer publicidade, mas vale a pena. E depois aqui um entrosamento entre todos, um grupo que depois acabou por ficar sempre até ao final, dos participantes. Reparem, isto também é relevante, não em relação a esta fotografia, mas em relação à preocupação que vocês têm de ter de networking. É fundamental, não vão sozinhos, não vão isolados. Há muitos portugueses que estão nesta edição com 250, vai ser um fartote de networking e estou certo que vão tirar partido do evento. Bom, volto a reforçar, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, visitem o meu site www.fredericocarvalho.pt ou info@fredericocarvalho.pt e poderem encaminhar-vos ou dar-vos sugestões adicionais. Bom, já para finalizar, só dizer-vos o seguinte, eu sei que é bem difícil, porque provavelmente vão ter poucas horas de sono, mas tentem equilibrar isso com a experiência do evento. Façam follow-up quando o evento acabar, com os cartões que tiverem. Aproveitem para inspirar-se e inspirar outras pessoas, procurando também ser conectores, apresentar isso, vão ver que é extremamente útil. E depois não esquecer que muitas das relações se fazem pós-evento. Okay? Muito obrigado pela vossa atenção, espero que tenha sido útil e até uma próxima.